Olá, uma excelente tarde de quarta-feira, você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 13 de julho de 2016, no ar, Boletim Primavera. Embora a recessão continue atrapalhando a vida de muita gente, um levantamento do IBGE para calcular o PIB mostrou que 2 setores da nossa economia apresentaram o melhor desempenho dos últimos meses. Mesmo com a economia encolhendo, alguns setores fundamentais para o resultado do nosso PIB puderam respirar um pouco mais aliviados nos últimos meses. Pode parecer um paradoxo, mas isto não quer dizer que está tudo bem. É que os setores da indústria e serviços tiveram retração um pouco menor se comparado a um passado não muito distante. A única atividade industrial com resultado positivo foi eletricidade, gás, água e esgoto. Na verdade, ainda estamos num cenário negativo, porém houve uma redução do ritmo de queda em algumas áreas. O setor de serviços acompanhou o resultado do PIB, que teve a menor retração em meses. Dentro do segmento de serviços, aquele grupamento que mostrou uma melhora maior entre o quarto trimestre de 2015 e o primeiro de 2016 foi justamente os serviços voltados à família, os serviços consumidos pelas famílias. Pela questão de que é um momento de férias, né? A gente está contabilizando janeiro, fevereiro, março, é um período de eventos esportivos, eventos culturais, e isso mostra uma recuperação. É difícil apontar qual atividade está saindo mais prejudicada nesse período de recessão. Quer ver um exemplo? As vendas de carro zero caíram quase 26% no primeiro semestre. Até junho foram emplacados cerca de 980 mil veículos, 300 mil a menos que no mesmo período de 2015. Foi o pior desempenho do setor na última década. É óbvio que o setor automotivo, em função não só do seu peso dentro da indústria, mas também da sua relação com outros segmentos industriais, como segmentos de metalurgia, segmento de borracha e plástico, enfim, são segmentos que vêm com um comportamento negativo acompanhando essa queda do setor automotivo. O primeiro semestre pode ser dividido em 3 meses ruins e outros 3 com uma leve melhora para o setor. Os sinais positivos observados agora não são uma reversão do cenário. Então a gente tem ali uma melhora no comportamento dessa indústria no início de 2016, sob algo que tinha recuado numa magnitude intensa. No primeiro trimestre de 2016, o PIB mostrou uma ligeira recuperação, até mesmo no consumo das famílias, que tem peso de 60% na hora de fazer o cálculo. Mesmo assim, as vendas no varejo ainda não reagiram. Estão estacionadas desde o último trimestre de 2015. Estão em patamares históricos de queda. Tanto o comércio atacadista quanto o varejista, ambos tiveram desempenho ruins. O atacadista refletindo o desempenho da indústria e o varejista refletindo o desempenho do consumo das famílias. Para conseguir mensurar o que está acontecendo, o IBGE faz uma análise constante do mercado como um todo. Para fazer a pesquisa industrial, por exemplo, o órgão investiga 955 produtos que contemplam 26 atividades industriais, consideradas as mais importantes em todas as regiões do país. Neste caso, as empresas selecionadas preenchem um formulário mensal eletrônico. Já para acompanhar o setor de comércio e serviços, os pesquisadores visitam quase 6 mil empresas para observar a receita de revenda, que faz uma medição aproximada do consumo das famílias. Assim, o IBGE consegue ter a consolidação desses dados sempre no dia 25 de cada mês. O consumo das famílias sempre está acompanhando o mercado de trabalho, que é o grande, vamos dizer, medidor da capacidade das empresas gastarem, né? Então, o que a gente vem observando nos últimos meses é, claro, sempre uma frequência maior de resultados negativos, ou seja, as empresas mês a mês relatando cada vez mais um nível menor de produção, retratando exatamente esse ambiente de incerteza que atinge os investimentos, que atinge o consumo por parte das famílias. Isso fica bem explicitado pelos resultados negativos que a gente tem até o presente momento, não só nesse ano de 2016, mas também como a gente já tinha observado ao longo de todo o ano de 2015, que por sinal foi a queda mais intensa da série histórica da pesquisa.
O secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, vem a Criciúma amanhã para avaliar o terreno onde será instalado o Centro Regional de Operação da Defesa Civil. Até 2017 serão construídos 20 unidades em Santa Catarina, nos municípios sedes dos coordenadores regionais da Defesa Civil. Todos os centros estarão interligados ao Centro Integrado de Gestão de Risco e Desastres. De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil em Criciúma, Rosinei da Silveira, aqui na cidade o centro está previsto para ser construído ao lado da Agência de Desenvolvimento Regional. Está chegando a hora. Amanhã o missionário R.R. Soares estará em Criciúma para a realização de 2 cultos na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus da cidade, localizada na Avenida Miguel Patrício de Souza, número 300, nas proximidades do 9º Batalhão de Polícia Militar, bairro Próspera. As reuniões serão às 2 da tarde e também às 7 da noite. Também está confirmada a presença da cantora Bruna Olli, um dos principais nomes da música gospel do país. A entrada será franca. O gerente regional de saúde conversou com nossa equipe de reportagem. Nossa intenção era atualizar a população quanto às informações relacionadas aos casos de gripe H1N1 na região. Acompanhe. Em todo o estado de Santa Catarina, já são 75 óbitos confirmados pela influenza A H1N1. Na região da REC já somam 3 óbitos, um em Içara, um em Nova Veneza e um em Orleans. Os números de casos confirmados já passam de 46 casos na REC, sendo que 33 apenas em Criciúma. A prevenção continua sendo a melhor alternativa para evitar a doença. Primeiro é a vacinação. Então, quem está no grupo prioritários, quem ainda não se vacinou, que procurem os postos de saúde para se vacinar. E não está em falta de vacina suficiente a atender toda a demanda. Outra questão também importante é a prevenção. É a higiene. É um cuidado mais importante do que a vacinação. Quando você estiver no transporte público, que abra as janelas, que circule, deixe o vento circular. Evitar usar os equipamentos pessoais, os produtos pessoais, né, como toalha, como escova de dente, né, isso é bem comum, bastante gente usa, talheres. Então, tudo isso, a prevenção é muito importante. Então, as pessoas têm que tomar bastante cuidado, seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde, nos servidores, pode ter certeza que a pessoa não vai ter esse problema da influenza. O principal vírus que está acometendo as pessoas este ano é a influenza A H1N1, que representa 93,7% dos casos registrados até o momento. Como ele veio em 2009, naquela pandemia, podemos dizer que morreu bastante gente e ninguém conhecia, de fato, a influenza, depois houve também outro pico em 2012, as pessoas, com o passar do tempo, eles começam a meio que relaxar. Então, não procura vacinação, não busca a prevenção, né, de cuidados de higiene. E esse ano, devido a essa massa polar muito forte que está afetando o Brasil, podemos dizer, então houve novamente o disparar dos números de óbitos e casos confirmados em Santa Catarina. A preocupação neste momento é que o inverno começou cedo e deve perdurar por mais alguns meses ainda, o que coloca em risco a população. Os colaboradores estão já em alerta desde março, estamos trabalhando para buscar o mais rápido possível a vacinação para 100% dos grupos prioritários. E ontem até a gente recebeu a visita do diretor da DIV e também da responsável pela vacinação no município de Criciúma, e preocupados com a situação que poderá ocorrer, que conforme os meteorologistas a massa polar vai ficar ainda mais forte e isso vai poder ocorrer mais óbitos, mais casos confirmados de influenza. O grupo prioritário continua o mesmo, sendo que, diante da situação, alguns grupos acabaram aumentando a disponibilidade da vacina, como o caso das crianças, que podem ser vacinadas até 10 anos. As gestantes, puérperas, que até 45 dias, né, ganhar o filho,
povo indígena, pessoas que possuem alguma comorbidade respiratória, cardíaca, né, que tem indicação médica, os idosos acima de 55, as crianças acima de 5 anos e maiores de 3 meses, menor de 5 anos, e o Estado também abriu para algumas situações, como cuidadores de idosos e pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com deficiência, e também para criança acima de 10 anos. Também abriram para atender ao público. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!